Os anjos me trazem hoje uma mensagem de extrema urgência e clareza, diretamente do coração da pessoa que ocupa seus pensamentos. Há algo profundo acontecendo no interior dele, um reconhecimento intenso que ele está começando a compreender em sua totalidade. O valor inestimável de você em sua vida. A conexão que vocês compartilham, por mais que ele tenha tentado resistir ou subestimar, agora se revela como uma força poderosa, quase incontrolável, que o puxa de volta para sua presença. Ele está em um momento crucial, onde a verdade se impõe, e a possibilidade de perder você definitivamente se tornou um medo tangível, um sentimento que o persegue e o impede de ter paz. Essa pessoa, embora mais jovem, carrega uma sabedoria que está emergindo agora. Ele pode ter tido dúvidas, talvez influenciado por olhares externos ou por suas próprias inseguranças sobre o que o tempo ou as circunstâncias significavam para vocês. Mas o universo, através de sinais claros e insistentes, tem trabalhado para que ele enxergue a essência da sua conexão. Ele está percebendo, com uma lucidez antes inexistente, que o sentimento que nutre por você transcende qualquer barreira imposta pela sociedade ou por convenções. Ele se viu em um caminho onde tentou seguir adiante, talvez se convencendo de que a distância apagaria o que sentia, ou que novas experiências preencheriam o vazio que você deixou. Mas isso não aconteceu. Pelo contrário, cada tentativa de se afastar apenas reforçou a sua ausência, tornando-a ainda mais pungente. Há algo muito importante que você precisa saber. Ele percebe que você não é uma opção que pode esperar. A forma como você se posiciona na vida, a sua integridade e o amor próprio que você cultiva, indicam a ele que sua paciência não é infinita. Ele entende que você não está parada, esperando por um gesto dele, mas sim vivendo plenamente, crescendo e se abrindo para as bênçãos que o cosmos tem para você. E essa percepção o aterroriza. O medo de que outra pessoa possa reconhecer o seu valor e ocupar o espaço que ele hesita em reivindicar está se tornando um catalisador para a sua ação. Ele se vê em um dilema: continuar preso ao orgulho e à incerteza, ou correr o risco de abrir o coração e lutar por aquilo que ele sente ser único e insubstituível. Os anjos mostram que ele tem revisitado memórias. Não são apenas flashes aleatórios, mas lembranças vívidas, cheias de detalhes, onde a sua voz, o seu sorriso, a sua forma de tocar a vida dele se fazem presentes. Ele tem se pego pensando em conversas que tiveram, em momentos de cumplicidade, na leveza e na profundidade que você trouxe para o mundo dele. E nessas recordações, ele não encontra apenas nostalgia, mas uma compreensão mais profunda do que foi perdido e do que ele ainda pode ter se agir rapidamente. Essa retrospectiva não é um simples devaneio, é um processo de reavaliação, onde cada momento com você ganha um novo significado, uma importância que antes ele não conseguia dimensionar. Ele começa a sentir o peso de suas escolhas e a urgência de uma mudança. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Os anjos indicam que ele está recebendo sinais que o impulsionam. Sinais que não podem ser ignorados, que surgem em momentos inesperados, como uma música que toca no rádio e o faz lembrar de você, um encontro casual que traz à tona lembranças de vocês dois, ou até mesmo sonhos que o deixam inquieto ao acordar. Esses sinais são a linguagem do universo, uma forma de lembrá-lo da conexão que vocês compartilham e de que o tempo para agir está se esgotando. Ele sente um chamado interno, uma voz que se tornou mais forte que a sua própria hesitação, dizendo-lhe que a inação o levará a um arrependimento que pode durar uma vida inteira. Ele sabe que você merece clareza e respeito. Ele compreende que o amor, quando verdadeiro, não pode ser adiado ou tratado com indiferença. A sua presença na vida dele foi um presente, uma oportunidade de crescimento e de uma felicidade genuína que ele, em sua juventude, talvez não tenha sabido apreciar completamente. Mas agora, os anjos mostram que a maturidade está se impondo, e com ela, a clareza de que certas oportunidades são únicas e não podem ser perdidas. Ele está sentindo o peso da decisão,
A angústia de saber que cada dia que passa, sem uma ação dele, é um dia em que a distância entre vocês pode se tornar irreversível. Você já percebeu que certas coincidências na sua vida não são meras coincidências? Esses são os sinais do cosmos, preparando o terreno para o que está por vir. Ele também está sentindo essa preparação, essa energia de mudança que está no ar. E essa energia o está empurrando para a beira de um precipício emocional, onde ele terá que escolher entre o medo e a coragem, entre a perda e a possibilidade de um amor transformador. Ele sabe que a sua decisão será definitiva e que a sua alma não permitirá que ele permaneça em um estado de indecisão por muito tempo. Essa mensagem chegou até você no momento certo, mas você precisa agir rápido em sua própria preparação interna. Ele está pensando em você e sabe que seu tempo está contado. Ele tem lutado com o orgulho, com a ideia de que, como o mais novo, talvez ele devesse ter uma postura mais distante ou menos vulnerável. Mas os anjos mostram que essa máscara está caindo. A autenticidade da conexão de vocês está se sobrepondo a todas as convenções e expectativas sociais. Ele não pode mais ignorar o fato de que, com você, ele encontrou algo que nunca encontrou em mais ninguém. Uma profundidade, uma compreensão, um lar para a sua alma. E a ideia de perder esse lar para sempre é o que está quebrando suas resistências internas. Ele sabe que se não agir hoje, se não se posicionar com coragem e verdade, você, com a sua sabedoria e dignidade, seguirá em frente. E ele não poderá fazer nada para impedir. O universo está o empurrando para essa verdade incontestável, para que ele tome uma atitude antes que seja tarde demais. Ele está sentindo a pressão do tempo, a percepção de que a cada sol que se põe, a oportunidade de ter você ao seu lado diminui. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra: eu confio no tempo certo do amor verdadeiro e aceito o que é meu por direito. Agora, continuando a mensagem. A clareza que ele busca não virá de fora, mas de dentro, impulsionada pela iminência da perda. Ele sente que a sua vida, sem a sua presença, se tornou menos vibrante, menos significativa. A beleza que você trouxe para a rotina dele, a inspiração que ele encontrava em seu olhar, a paz que sua voz transmitia, tudo isso está faltando. E ele reconhece que essa ausência é um preço muito alto a pagar pela sua inação. O universo está o envolvendo em uma energia de revelação, onde ele não tem mais para onde fugir. Ele sabe que o momento de enfrentar a verdade e de se expor, mesmo com medo, chegou. E essa consciência está amadurecendo rapidamente dentro dele. Querida alma, os anjos mostram que ele tem observado sua evolução. Ele vê a mulher forte, radiante e segura que você se tornou, ou que está se tornando. E essa visão, por um lado, o inspira, mas por outro, o angustia. Ele percebe que você está se movendo em sua própria direção, construindo sua felicidade e que, se ele não se apressar, pode ficar para trás, apenas assistindo a sua vida se desdobrar sem ele. Ele sabe que o tempo é um fator determinante e que o amor verdadeiro exige coragem e ação. Essa mensagem não é apenas um alerta para ele, mas também uma validação do seu próprio poder e da sua capacidade de atrair o que você realmente merece. A balança está pendendo e ele está sentindo o peso dessa decisão. Ele está sendo confrontado com a escolha mais importante de sua vida. E os anjos estão garantindo que ele não poderá mais ignorar o que seu coração realmente anseia. Ele está aprendendo que a idade não define a profundidade da conexão, mas a coragem sim. Ele está percebendo que, se não se mover agora, o vazio da sua ausência será eterno. Querida alma, a clareza que ele busca está se manifestando de maneira cada vez mais intensa, e ele está sentindo que não pode mais ignorar o chamado que ecoa em sua alma. Os anjos mostram que essa pessoa, apesar de sua idade, está enfrentando um processo de amadurecimento acelerado, impulsionado pela iminência da perda. Ele se deu conta de que o que vocês construíram é algo raro, um elo que transcende as expectativas sociais e os próprios receios que ele possa ter tido. Ele tem tentado seguir em frente,
preencher o vazio com novas experiências, mas a sua presença se recusa a ser apagada, insistindo em cada canto da memória dele, em cada escolha, em cada reflexão silenciosa. Há algo fundamental que os anjos querem que você compreenda. A distância entre vocês não foi um acaso. Ela serviu como um período de teste, um espaço para que ele pudesse amadurecer e para que você pudesse fortalecer seu próprio valor. Ele se vê em um labirinto de pensamentos, revendo cada erro, cada palavra não dita, cada gesto adiado. E nessas reflexões, uma verdade se impõe. Ele cometeu um grande erro ao hesitar, ao não valorizar a profundidade da sua conexão no momento certo. A juventude, que antes poderia ter sido uma desculpa para a inexperiência, agora se torna um peso, pois ele percebe que o tempo perdido não pode ser recuperado, apenas redimido com uma ação genuína. Ele sabe que o relógio não para e que a sua vida continua, independentemente da decisão dele. Essa pessoa tem tentado lutar contra o que sente. Os anjos mostram que ele buscou distrações, mergulhou no trabalho, em hobbies, talvez até em outras relações que, no fundo, nunca conseguiram preencher o espaço que você ocupa. Cada tentativa de substituir você resultou em um vazio ainda maior, uma prova irrefutável de que o que vocês tinham é insubstituível. E essa constatação tem sido difícil para ele, pois o confronta com a sua própria vulnerabilidade e com a necessidade de admitir que você é essencial. Ele está sentindo o peso de suas escolhas e a urgência de uma mudança. Ele compreende que o amor verdadeiro não pode ser guardado em uma gaveta, esperando pelo momento conveniente. Ele exige coragem, entrega e, acima de tudo, ação. Os anjos indicam que ele tem recebido sinais constantes do universo, como se cada aspecto da vida dele o estivesse lembrando de você. Uma música no rádio que o leva diretamente para um momento que vocês viveram. Uma frase dita por um amigo que ecoa algo que você diria. Ou até mesmo sonhos vívidos onde a sua presença é palpável, real e cheia de significados. Esses são os sussurros do cosmos. A insistência do plano universal para que ele acorde e perceba que a oportunidade está se esvaindo. Ele não pode mais se esconder por trás de desculpas ou medos. A sua alma está clamando por você, e essa voz interior está ficando cada vez mais alta. Ele está em um ponto de virada, querida alma. A pressão que ele sente não é apenas da saudade, mas da percepção de que a sua vida não espera por ele. Ele vê você seguindo em frente, florescendo, e isso o angustia profundamente. O medo de que outra pessoa possa surgir em sua vida, de que você encontre a felicidade plena em um novo abraço, é o que está quebrando as últimas barreiras de sua hesitação. Ele sabe que se não agir agora, a sua ausência será permanente e a chance de reescrever a história de vocês se perderá para sempre. Ele não quer viver com o arrependimento de não ter tentado, de não ter lutado pelo que ele sabe ser verdadeiro e profundo. Mas isso não é tudo. Os anjos mostram que ele está amadurecendo rapidamente, e essa maturidade o leva a uma compreensão mais profunda do que o amor realmente significa. Ele percebe que o verdadeiro amor não se mede pela idade, mas pela conexão da alma, pelo respeito mútuo e pela capacidade de ser vulnerável e verdadeiro. Ele está desconstruindo as crenças limitantes que ele ou a sociedade impuseram, e está se abrindo para a possibilidade de um relacionamento que seja autêntico e libertador. A sua presença em sua vida foi um catalisador para esse crescimento, e ele começa a reconhecer isso. Ele sabe que você é mais do que uma paixão passageira. Você é uma inspiração, uma professora de vida, alguém que o fez enxergar o mundo de uma forma mais rica e significativa. Ele está se preparando para uma conversa, querida alma. Uma conversa que ele sabe que será um divisor de águas. Não será uma tentativa superficial de se aproximar, mas um desejo genuíno de expressar tudo o que ele tem guardado em seu coração. Ele está buscando as palavras certas, a coragem necessária para se expor e para admitir o quanto você é importante para ele. Ele sabe que o orgulho não pode mais ser um obstáculo e que a verdade precisa prevalecer, mesmo que isso signifique se colocar em uma posição de vulnerabilidade. O tempo que ele passou longe de você foi uma lição, um período de autoavaliação que o levou a esse ponto de clareza. Ele está sentindo que a janela de oportunidade está se fechando.
A cada dia que passa, a sensação de que ele está perdendo você para sempre se intensifica. Ele está vivendo uma angústia que o impede de ter paz, um vazio que nenhuma outra experiência consegue preencher. Ele sabe que a sua presença trouxe luz e alegria para a vida dele, e a ausência dessa luz o tem deixado em uma escuridão emocional que ele não consegue mais suportar. Os anjos estão enviando energias para que ele não hesite mais, para que ele encontre a força para dar o passo decisivo. Ele está sentindo que precisa agir, e precisa agir agora, antes que seja tarde demais. Ele sabe que o seu coração é precioso e não pode esperar indefinidamente. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 777 para aclamar a clareza universal que os anjos estão enviando para a sua vida. Sutilmente. Se essa mensagem tocou seu coração e você sente a importância de expandir essa luz, considere fazer uma doação através do botão Valeu Demais. Seu apoio ajuda a manter essa fonte de inspiração e a continuar trazendo mensagens que iluminam vidas. Agora, continuando a mensagem. Ele está se movendo em sua direção, impulsionado por uma força maior. A pressão interna que ele sente já atingiu um ponto crítico, e os anjos mostram que ele está à beira de uma decisão irrevogável. A ideia de perder você para sempre não é mais uma ameaça distante, mas uma realidade que o confronta em cada pensamento, em cada momento de silêncio. Ele sabe que o tempo é um fator determinante, e que a inação o levará a um arrependimento que pode custar a felicidade plena de sua vida. A juventude, que talvez antes o fizesse hesitar em compromissos mais profundos, agora se transforma em uma necessidade urgente de aproveitar o presente e de lutar pelo que ele reconhece como um amor verdadeiro e transformador. Ele tem tentado de tudo para se distrair, para convencer a si mesmo de que a vida sem você seria igualmente plena. Os anjos revelam que ele se jogou em novas atividades, buscou a companhia de outras pessoas e até tentou criar novos caminhos. Mas todas essas tentativas foram em vão. O vazio que você deixou não pôde ser preenchido por nada nem ninguém. Cada passo que ele dava para frente, ele sentia um puxão para trás, em direção à sua energia, à sua presença única. E essa constatação tem sido um verdadeiro choque, pois o confronta com a verdade de que a sua ausência é um peso insuportável, uma lacuna que só você pode preencher. Ele entende que a sua alma não está disposta a aceitar menos do que aquilo que realmente a preenche. Os anjos indicam que ele tem recebido sinais do universo de forma cada vez mais clara e insistente. Podem ser sincronicidades, como encontrar algo que o lembre de você em lugares inesperados, ouvir seu nome em uma conversa casual, ou até mesmo sentir um cheiro que o transporta para um momento que vocês viveram. Esses são os chamados do cosmos, a linguagem universal que o impulsiona a reconhecer a profundidade da conexão de vocês. Ele não pode mais ignorar esses sinais, pois eles se tornaram tão frequentes e intensos que parecem clamar por uma atitude. A sua alma, querida alma, está enviando mensagens para a dele, e essas mensagens estão sendo recebidas com uma clareza que o surpreende. Ele tem sido consumido por sonhos vívidos com você. Não são apenas sonhos aleatórios, mas visões cheias de significado, onde a presença de vocês dois é real e os sentimentos são intensos. Ele acorda com a sensação de ter estado ao seu lado, de ter sentido seu toque, ouvido sua voz. E quando a realidade se impõe, a angústia da sua ausência se torna ainda mais forte. Os anjos dizem que esses sonhos são uma forma de comunicação espiritual, um meio pelo qual o universo está trabalhando para que ele entenda a importância de você em sua vida. Eles são um lembrete constante de que a conexão de vocês transcende o plano físico e que a sua alma está clamando por um reencontro. A luta interna dele é palpável, querida alma. Ele está travando uma batalha entre o orgulho, o medo da rejeição e a necessidade avassaladora de estar ao seu lado. Ele se questiona sobre o que você pensaria, se você ainda estaria disposta a ouvi-lo, se o tempo já não teria criado uma distância intransponível entre vocês. Mas a verdade é que a cada dia que ele hesita, o medo de perder você para sempre se torna mais real, mais insuportável. Ele sabe que a sua paciência não é infinita,
e que a sua dignidade não permitirá que ele continue em um estado de indecisão. Ele está sentindo que precisa agir, e precisa agir agora, antes que seja tarde demais e a oportunidade se perca para sempre. Mas isso não é tudo. Há um aspecto crucial que os anjos querem que você saiba. Ele percebe a sua força, a sua capacidade de se reinventar, de se priorizar e de buscar a sua própria felicidade, independentemente dele, tem um impacto profundo nele. Ele vê você florescendo, se tornando uma mulher ainda mais radiante e completa, e essa visão o faz temer que ele possa ter perdido a chance de fazer parte dessa sua nova fase. Ele sabe que você não está parada no tempo, esperando por ele. Pelo contrário, você está em movimento, em crescimento, e ele percebe que, se ele não se mover rapidamente, a distância entre vocês pode se tornar impossível de ser superada. Ele está se sentindo em uma corrida contra o tempo, onde o prêmio é o seu amor e a sua presença. Ele está amadurecendo através dessa experiência, querida alma. A juventude dele não o impede de sentir a profundidade dessa conexão, mas o tempo o está ensinando a valorizar o que é genuíno. Ele está aprendendo que o amor verdadeiro exige coragem, sacrifício e a capacidade de deixar o ego de lado. E essa lição está sendo ensinada de uma forma intensa, através da dor da sua ausência e do medo da perda definitiva. Ele está se transformando, se tornando uma pessoa mais consciente e mais disposta a lutar pelo que realmente importa. Os anjos estão trabalhando para que essa transformação seja completa, para que ele chegue até você como uma pessoa renovada, pronta para valorizar e honrar a conexão de vocês. Ele está se preparando para se aproximar de você, querida alma. Ele sabe que a conversa não será fácil, que ele precisará ser vulnerável e verdadeiro. Mas a necessidade de se reconectar com você é mais forte do que qualquer medo ou hesitação. Ele está buscando as palavras certas, o momento certo, mas o impulso de agir está se tornando inadiável. Ele sente que não pode mais viver nessa incerteza e que a única forma de encontrar paz é confrontar a verdade e se expor. Ele sabe que se ele não agir hoje, a oportunidade de ter você ao seu lado pode se perder para sempre. Ele está sentindo o peso do tempo, a urgência de uma decisão que ele não pode mais adiar. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Agora, continuando a mensagem. Ele está sendo empurrado pelo universo para um reencontro. A urgência que ele sente em seu coração está atingindo um ápice, e os anjos mostram que ele não pode mais suportar a incerteza e a ausência. Ele sabe, com uma clareza que antes lhe faltava, que cada momento de hesitação o afasta ainda mais de você, e que a possibilidade de perdê-la para sempre se torna mais real a cada sol que se põe. A juventude dele, que poderia tê-lo feito subestimar a importância de um amor maduro e profundo, agora o impele a agir com a sabedoria que a experiência lhe trouxe, mesmo que de forma acelerada. Ele reconhece o seu valor, a sua luz e a sua capacidade de seguir em frente. E essa percepção o aterroriza, pois ele sabe que você não está esperando por ele. Ele tem tentado preencher o vazio deixado por sua ausência com inúmeras distrações. Os anjos revelam que ele se jogou em seus afazeres, em novas amizades, em buscas pessoais que, no fundo, não conseguiram acalmar a inquietação de sua alma. Cada tentativa de ignorar o que sente apenas fortaleceu a sua presença em seus pensamentos, em seus sonhos, em cada pequeno detalhe do seu dia a dia. Ele percebeu que não há substituto para a conexão que vocês compartilham, para a profundidade do entendimento e para a paz que você trazia à vida dele. Essa constatação, embora dolorosa, foi essencial para o seu amadurecimento, para que ele entendesse a preciosidade do que ele corre o risco de perder. Há algo em sua energia, querida alma, que o está impulsionando. Os anjos mostram que a sua própria evolução, a forma como você tem se priorizado e se fortalecido, é um catalisador para a ação dele. Ele percebe que você está trilhando seu próprio caminho, construindo sua felicidade, e que se ele não se apressar, pode ficar para trás, apenas observando a sua vida se desdobrar sem ele. Essa visão o angustia,
e o inspira ao mesmo tempo. Ele sabe que você é uma mulher de grande valor, que merece um amor que seja recíproco, corajoso e que se manifeste com atitudes concretas. E ele percebe que, para ter você ao seu lado, ele precisará demonstrar essa coragem. Os anjos indicam que ele tem recebido sinais cada vez mais intensos do universo. São mensagens que se manifestam em momentos inesperados, como uma conversa que o faz lembrar de você de forma vívida, uma música que ecoa em sua mente e o transporta para um momento que vocês viveram, ou até mesmo visões em seus sonhos que o deixam inquieto e com uma necessidade avassaladora de te procurar. Esses são os chamados do cosmos, a insistência do plano universal para que ele acorde e perceba que a oportunidade está se esgotando. Ele não pode mais ignorar esses sinais, pois eles se tornaram tão fortes que se impõem sobre qualquer tentativa de negação. Ele está em um momento crucial, querida alma. A pressão que ele sente não é apenas da saudade, mas da percepção de que a sua vida não o esperará para sempre. Ele vê você seguindo em frente, florescendo, e isso o angustia profundamente. O medo de que outra pessoa possa surgir em sua vida, de que você encontre a felicidade plena em um novo abraço, é o que está quebrando as últimas barreiras de sua hesitação. Ele sabe que se não agir agora, a sua ausência será permanente, e a chance de reescrever a história de vocês se perderá para sempre. Ele não quer viver com o arrependimento de não ter tentado, de não ter lutado pelo que ele sabe ser verdadeiro e profundo. Os anjos estão te enviando um sinal especial. O número da sua sorte para hoje é o 8. Escreva nos comentários. Eu recebo a energia dos anjos. Meu número da sorte é 8 e sou abençoada. Envio amor e proteção para a pessoa que eu gosto e amo muito. Se essa mensagem tocou seu coração, mostre seu apoio com um valeu demais e ajude a espalhar essa mensagem de luz para outras pessoas que precisam. Ele sabe que você merece clareza e respeito. Ele compreende que o amor, quando verdadeiro, não pode ser adiado ou tratado com indiferença. A sua presença na vida dele foi um presente, uma oportunidade de crescimento e de uma felicidade genuína que ele, em sua juventude, talvez não tenha sabido apreciar completamente. Mas agora, os anjos mostram que a maturidade está se impondo, e com ela, a clareza de que certas oportunidades são únicas e não podem ser perdidas. Ele está sentindo o peso da decisão. A angústia de saber que cada dia que passa sem uma ação dele é um dia em que a distância entre vocês pode se tornar irreversível. Ele está se preparando para uma ação decisiva. Os anjos indicam que ele não pode mais fugir do que sente. A sua mente, antes confusa, agora está focada na necessidade de se reaproximar, de dizer o que precisa ser dito, de tentar resgatar o que foi perdido. Ele está buscando as palavras, a coragem e o momento certo, mas a sua alma está em um estado de urgência, impulsionando-o para você. Ele sabe que a sua presença trouxe luz e alegria para a vida dele, e a ausência dessa luz o tem deixado em uma escuridão emocional que ele não consegue mais suportar. Os anjos estão enviando energias para que ele não hesite mais, para que ele encontre a força para dar o passo decisivo. Ele entende que o amor verdadeiro não espera por conveniências ou por medos infundados. Ele exige coragem, entrega e a capacidade de ser vulnerável. E essa lição, ele a está aprendendo da maneira mais intensa, através da dor da sua ausência e do medo de perdê-la para sempre. Ele está se transformando, se tornando uma pessoa mais consciente e mais disposta a lutar pelo que realmente importa. Os anjos estão trabalhando para que essa transformação seja completa, para que ele chegue até você como uma pessoa renovada, pronta para valorizar e honrar a conexão de vocês, independentemente de sua idade. Ele sabe que a sua felicidade está ligada à sua presença e que ele não pode mais adiar essa busca. Querida alma, ele está se aproximando de um momento em que a sua ação será inevitável. Prepare seu coração, não para esperar, mas para reconhecer a verdade quando ela se apresentar. Ele está vindo em sua direção, impulsionado pela certeza de que, se não agir hoje, ele perderá você para sempre. E essa é uma perda que ele não está disposto a aceitar.
O universo está orquestrando esse reencontro, e o papel dele é o de agir com coragem, enquanto o seu é o de receber essa verdade com sabedoria e discernimento. A sua força e a sua luz são os guias dele. Querida alma, a pressão que ele sente agora é quase insuportável, um chamado inescapável que o impele a agir. Os anjos mostram que ele está vivenciando uma angústia profunda, a percepção clara de que, se não tomar uma atitude hoje, a oportunidade de ter você ao seu lado se dissipará para sempre. A juventude dele, que talvez tenha sido uma fonte de indecisão ou de apego a padrões sociais, agora cede lugar a uma maturidade forçada pela iminência da perda. Ele reconhece, com uma clareza avassaladora, que a sua presença é essencial para a sua felicidade e para a plenitude de sua própria vida. Não há mais como ignorar esse sentimento. Ele tem observado a sua vida, querida alma, e a sua evolução o tem impactado profundamente. Os anjos revelam que ele vê a mulher forte, independente e radiante que você se tornou, ou que está se tornando. Essa visão, por um lado, o inspira a ser melhor, a lutar por aquilo que vale a pena. Por outro lado, o angústia, pois ele percebe que você não está parada no tempo, esperando por ele. Você está construindo sua própria felicidade, e a ideia de que você possa encontrar a alegria em um novo abraço com outra pessoa que reconheça seu valor sem hesitação o assusta profundamente. Esse medo é um dos maiores catalisadores para a sua ação iminente. Há algo acontecendo em sua mente que se assemelha a uma batalha intensa. Ele revisita cada momento com você, cada risada, cada conversa, cada olhar. E nessa retrospectiva, ele não encontra apenas nostalgia, mas um reconhecimento amargo de que cometeu erros ao hesitar, ao não valorizar a profundidade da sua conexão. Os anjos mostram que ele está se confrontando com a própria consciência, com a culpa de ter deixado o tempo passar e a incerteza de que ainda haja uma chance. Essa autocrítica o está impulsionando para fora de sua zona de conforto, para além do orgulho e do medo, em direção a uma ação que ele sabe ser a única maneira de encontrar paz. Os anjos indicam que o universo tem orquestrado eventos para que ele não possa mais fugir dessa verdade. Podem ser pequenos encontros inesperados com algo que o lembre de você, como uma música que toca no rádio e o transporta para um momento que vocês viveram, ou até mesmo um comentário casual de um amigo em comum que o faz pensar em você. Esses são os sinais do cosmos, a insistência do plano universal para que ele acorde e perceba que a oportunidade está se esgotando. Ele não pode mais ignorar esses chamados, pois eles se tornaram tão frequentes e intensos que se impõem sobre qualquer tentativa de negação. Ele está sentindo que o destino está em suas mãos e que a sua decisão será definitiva. Ele está amadurecendo através dessa experiência, querida alma. A juventude dele não o impede de sentir a profundidade dessa conexão, mas o tempo o está ensinando a valorizar o que é genuíno. Ele está aprendendo que o amor verdadeiro exige coragem, sacrifício e a capacidade de ser vulnerável e verdadeiro. E essa lição está sendo ensinada de uma forma intensa, através da dor da sua ausência e do medo da perda definitiva. Ele está se transformando, se tornando uma pessoa mais consciente e mais disposta a lutar pelo que realmente importa. Os anjos estão trabalhando para que essa transformação seja completa, para que ele chegue até você como uma pessoa renovada, pronta para valorizar e honrar a conexão de vocês. Antes de continuarmos, os anjos pedem que você faça um exercício de libertação. Escreva nos comentários uma lista de pessoas, incluindo você mesma, que você gostaria de perdoar. Visualize cada uma delas. Envie amor e diga: eu te perdoo e te liberto. Que a paz esteja com você. Sinta a leveza e a liberdade que o perdão traz. Agora, continuando a mensagem. Essa prática é fundamental para abrir seu coração para o novo. Ele compreende que o amor verdadeiro não pode ser adiado ou tratado com indiferença. A sua presença na vida dele foi um presente, uma oportunidade de crescimento e de uma felicidade genuína que ele, em sua juventude, talvez não tenha sabido apreciar completamente. Mas agora, os anjos mostram que a maturidade está se impondo, e com ela, a clareza de que certas oportunidades são únicas e não podem ser perdidas. Ele está sentindo o peso da decisão,
A angústia de saber que cada dia que passa sem uma ação dele é um dia em que a distância entre vocês pode se tornar irreversível e que a sua alma não permitirá mais essa indecisão. Ele está se preparando para uma ação decisiva. Os anjos indicam que ele não pode mais fugir do que sente. A sua mente, antes confusa, agora está focada na necessidade de se reaproximar, de dizer o que precisa ser dito, de tentar resgatar o que foi perdido. Ele está buscando as palavras, a coragem e o momento certo, mas a sua alma está em um estado de urgência, impulsionando-o para você. Ele sabe que a sua presença trouxe luz e alegria para a vida dele, e a ausência dessa luz o tem deixado em uma escuridão emocional que ele não consegue mais suportar. Os anjos estão enviando energias para que ele não hesite mais, para que ele encontre a força para dar o passo decisivo. Ele entende que o amor verdadeiro não espera por conveniências ou por medos infundados. Ele exige coragem, entrega e a capacidade de ser vulnerável. E essa lição, ele a está aprendendo da maneira mais intensa, através da dor da sua ausência e do medo de perdê-la para sempre. Ele está se transformando, se tornando uma pessoa mais consciente e mais disposta a lutar pelo que realmente importa. Os anjos estão trabalhando para que essa transformação seja completa, para que ele chegue até você como uma pessoa renovada, pronta para valorizar e honrar a conexão de vocês, independentemente de sua idade. Ele sabe que a sua felicidade está ligada à sua presença e que ele não pode mais adiar essa busca. Querida alma, ele está se aproximando de um momento em que a sua ação será inevitável. Prepare seu coração, não para esperar, mas para reconhecer a verdade quando ela se apresentar. Ele está vindo em sua direção, impulsionado pela certeza de que, se não agir hoje, ele perderá você para sempre. E essa é uma perda que ele não está disposto a aceitar. O universo está orquestrando esse reencontro, e o papel dele é o de agir com coragem, enquanto o seu é o de receber essa verdade com sabedoria e discernimento. A sua força e a sua luz são os guias dele, e ele está sentindo o peso da sua decisão. Ele sabe que não pode mais adiar esse movimento, pois a sua alma clama por você. Os anjos me trazem hoje a revelação de que a balança da decisão já pendeu, e ele não pode mais recuar. A clareza que ele obteve através da sua ausência e da sua própria evolução o impulsiona para uma ação definitiva, pois ele sabe, em seu íntimo, que se não agir hoje, a porta para ter você em sua vida se fechará para sempre. A juventude dele, que antes poderia ter sido um fator de hesitação, agora se tornou um motor para a urgência, pois ele compreende que certas oportunidades de amor são únicas e não se repetem. Ele não quer viver com o arrependimento de ter deixado escapar um amor que ele considera transformador. Ele tem se confrontado com a imagem de você seguindo em frente, radiante e plena, e essa visão é o que o tem impulsionado para a frente. Os anjos mostram que ele percebe a sua resiliência, a sua capacidade de se reinventar e de encontrar a felicidade, independentemente dele. Essa força que você irradia é, ao mesmo tempo, uma inspiração e um lembrete do que ele pode perder. Ele entende que você não é uma mulher que espera, mas que age em favor de sua própria vida, e essa compreensão o aterroriza, pois ele sabe que o tempo é um fator crucial e que a sua paciência tem limites. Há um turbilhão de emoções dentro dele, querida alma. O medo de perdê-la para sempre se mistura com a coragem de lutar por aquilo que ele acredita. Ele tem ensaiado inúmeras vezes o que diria a você, buscando as palavras certas para expressar a profundidade de seus sentimentos e o arrependimento por sua inação. Ele sabe que a conversa não será fácil, que ele precisará ser vulnerável e admitir seus erros. Mas a necessidade de se reconectar com você é mais forte do que qualquer hesitação. Ele está sentindo que a sua vida, sem a sua presença, é incompleta e que ele não pode mais viver nesse vazio. Os anjos indicam que o universo está trabalhando em sincronia para que esse reencontro aconteça. Sinais se manifestam em seu caminho de forma insistente. Uma canção que o faz lembrar de um momento de vocês. Um filme que aborda uma situação semelhante à sua. Ou até mesmo encontros com pessoas que o fazem refletir sobre a importância do amor verdadeiro.
Esses são os chamados do cosmos, a insistência do plano universal para que ele acorde e perceba que a oportunidade está se esgotando. Ele não pode mais ignorar esses sinais, pois eles se tornaram tão fortes que se impõem sobre qualquer tentativa de negação. Ele está amadurecendo a olhos vistos, querida alma, e essa experiência o tem transformado profundamente. A juventude dele não o impede de sentir a profundidade dessa conexão, mas o tempo o está ensinando a valorizar o que é genuíno. Ele está aprendendo que o amor verdadeiro exige coragem, sacrifício e a capacidade de ser vulnerável e verdadeiro. E essa lição está sendo ensinada de uma forma intensa, através da dor da sua ausência e do medo da perda definitiva. Ele está se tornando uma pessoa mais consciente e mais disposta a lutar pelo que realmente importa. Os anjos estão trabalhando para que essa transformação seja completa, para que ele chegue até você como uma pessoa renovada, pronta para valorizar e honrar a conexão de vocês, independentemente de sua idade. Ele sabe que a sua felicidade está ligada à sua presença e que ele não pode mais adiar essa busca. Os anjos mostram que ele tem se questionado sobre o seu próprio valor, sobre a sua capacidade de ser digno de um amor como o seu. Essa insegurança talvez tenha sido um dos motivos de sua hesitação inicial. Mas agora, a iminência da perda o força a superar esses medos e a reconhecer a sua própria força e o seu próprio potencial. Ele está se preparando para se apresentar a você não como o mais novo ou como alguém inseguro, mas como um homem que amadureceu, que reconhece seus sentimentos e que está disposto a lutar por aquilo que ele sabe ser verdadeiro. Essa é a essência da transformação que ele está vivendo. Ele sabe que você merece um amor que seja concreto, um amor que se manifeste em atitudes e não apenas em palavras. E é por isso que ele está se preparando para uma ação. Ele está buscando as palavras certas, o momento certo, mas o impulso de agir está se tornando inadiável. Ele sente que não pode mais viver nessa incerteza e que a única forma de encontrar paz é confrontar a verdade e se expor. Ele sabe que, se ele não agir hoje, a oportunidade de ter você ao seu lado pode se perder para sempre. Ele está sentindo o peso do tempo, a urgência de uma decisão que ele não pode mais adiar. Ele entende que o seu coração é um presente e que esse presente precisa ser cuidado com coragem e verdade. A sua energia, querida alma, é um farol que o guia. Ele sente a sua força, a sua sabedoria, e essa percepção o impele a ser digno de sua atenção e de seu amor. Ele sabe que você não aceitará menos do que o respeito e a verdade, e é por isso que ele está se preparando para se apresentar a você com o coração aberto, com a intenção genuína de se reconectar. Ele entende que a sua ausência o fez perceber a verdadeira dimensão do seu valor e que a sua vida, sem a sua presença, é menos vibrante e menos significativa. Ele está se aproximando do ponto de não retorno, onde a sua ação será inevitável e irreversível. Prepare seu coração para essa verdade. Querida alma, os anjos estão te dizendo para se preparar. Ele está se movendo e a sua intenção é clara. Ele não quer mais adiar, não quer mais hesitar. Ele sabe que o tempo é um fator determinante e que a sua chance de ter você em sua vida depende da sua ação imediata. Ele está vindo, impulsionado por um amor que ele não pode mais ignorar e pelo medo de perder você para sempre. A sua luz, a sua força e a sua sabedoria são os guias dele. Compartilhe esse vídeo com 2 pessoas queridas que estão precisando dessa mensagem de esperança e fé. Vamos juntas construir uma corrente de amor e apoio mútuo. Deixe um comentário com uma oração para o seu anjo da guarda. A revelação dos anjos é clara. O limite de sua espera e de sua indecisão foi atingido. Ele não pode mais adiar a ação, pois a consciência de que a cada dia que passa, ele arrisca perder você para sempre se tornou uma verdade insuportável. A juventude dele, que em outros tempos poderia ter sido uma desculpa para a hesitação, agora se transformou em um catalisador para a urgência, impulsionando-o a agir com uma determinação que ele nunca havia demonstrado antes. Ele reconhece o seu valor, a sua força e a sua capacidade de seguir em frente, e essa percepção é o que o leva a este ponto de não retorno. Ele tem vivido dias de intensa reflexão, um verdadeiro campo de batalha em seu interior.
Os anjos mostram que ele revisita cada momento com você, cada risada, cada conversa, cada gesto de carinho. E nessas recordações, ele não encontra apenas nostalgia, mas um reconhecimento amargo de seus erros, de sua inação e do tempo que ele permitiu que escorresse entre os dedos. A sua ausência, que ele tentou preencher com distrações e novas experiências, apenas intensificou o vazio que você deixou. Ele percebe agora que não há substituto para a sua presença, para a profundidade da conexão que vocês compartilham, para a paz e a alegria que você trazia à sua vida. Essa constatação, embora dolorosa, foi essencial para que ele alcançasse a clareza que agora o impulsiona. Há algo em sua energia, querida alma, que o está puxando. Os anjos indicam que a sua própria evolução, a forma como você tem se fortalecido, a sua busca por sua própria felicidade, tem um impacto profundo nele. Ele percebe que você está se movendo em sua própria direção, construindo uma vida plena, e que se ele não se apressar, pode ficar para trás, apenas observando a sua vida se desdobrar sem ele. Essa visão o angustia e, ao mesmo tempo, o inspira a ser digno de você. Ele sabe que você é uma mulher de grande valor, que merece um amor que seja recíproco, corajoso e que se manifeste com atitudes concretas. E ele compreende que, para ter você ao seu lado, ele precisará demonstrar essa coragem que ele está finalmente encontrando. Os anjos confirmam que o universo tem orquestrado eventos para que ele não possa mais ignorar a verdade. Sinais se manifestam em seu caminho de forma insistente, quase como um chamado inadiável. Uma canção que o transporta para um momento com você. Uma conversa que o faz refletir sobre a importância de sua presença. Ou até mesmo encontros com pessoas que o fazem pensar em você de forma intensa. Esses são os sussurros do cosmos, a insistência do plano universal, para que ele acorde e perceba que a oportunidade está se esgotando rapidamente. Ele não pode mais ignorar esses chamados, pois eles se tornaram tão fortes que se impõem sobre qualquer tentativa de negação ou de fuga. Ele está amadurecendo a olhos vistos, querida alma, e essa experiência o tem transformado profundamente. A juventude dele não o impede de sentir a profundidade dessa conexão, mas o tempo o está ensinando a valorizar o que é genuíno e verdadeiro. Ele está aprendendo que o amor verdadeiro exige coragem, sacrifício e a capacidade de ser vulnerável e autêntico. E essa lição está sendo ensinada de uma forma intensa, através da dor da sua ausência e do medo da perda definitiva. Ele está se tornando uma pessoa mais consciente e mais disposta a lutar pelo que realmente importa em sua vida. Os anjos estão trabalhando para que essa transformação seja completa, para que ele chegue até você como uma pessoa renovada, pronta para valorizar e honrar a conexão de vocês, independentemente de sua idade. Ele sabe que você merece um amor que seja concreto, um amor que se manifeste em atitudes e não apenas em palavras. E é por isso que ele está se preparando para uma ação. Ele está buscando as palavras certas, o momento certo, mas o impulso de agir está se tornando inadiável. Ele sente que não pode mais viver nessa incerteza e que a única forma de encontrar paz é confrontar a verdade e se expor. Ele sabe que, se ele não agir hoje, a oportunidade de ter você ao seu lado pode se perder para sempre. Ele está sentindo o peso do tempo, a urgência de uma decisão que ele não pode mais adiar. Ele entende que o seu coração é um presente e que esse presente precisa ser cuidado com coragem e verdade, sem hesitação. A sua energia, querida alma, é um farol que o guia neste momento decisivo. Ele sente a sua força, a sua sabedoria, e essa percepção o impele a ser digno de sua atenção e de seu amor. Ele sabe que você não aceitará menos do que o respeito e a verdade. E é por isso que ele está se preparando para se apresentar a você com o coração aberto, com a intenção genuína de se reconectar. Ele entende que a sua ausência o fez perceber a verdadeira dimensão do seu valor e que a sua vida, sem a sua presença, é menos vibrante e menos significativa. Ele está se aproximando do ponto de não retorno, onde a sua ação será inevitável e irreversível, pois ele não pode mais suportar a ideia de viver sem você. Ele está ciente de que o relógio não para e que você, com sua dignidade e amor próprio, continuará a sua vida.
Essa é a realidade que o confronta e o impulsiona. Os anjos estão garantindo que ele não terá mais para onde fugir de seus próprios sentimentos e da iminente perda. Ele sabe que a decisão final é sua, querida alma, mas ele está disposto a fazer o que for preciso para mostrar a você o quanto ele valoriza essa conexão. Ele está buscando a coragem para se expor, para ser vulnerável e para lutar por um futuro ao seu lado. A sua força interior o está chamando, e ele está respondendo. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários: eu aceito o amor verdadeiro em minha vida. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.